A paz, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Aqui é a irmã Vanessa. Mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra para o teu coração. A segunda parte do vídeo, o espírito de Jezabel nas igrejas. Então que você venha prestar atenção em cada palavra, em cada ensinamento, porque aquilo que eu trago aqui é uma exortação para você, para que você venha estar vigilante, atento em oração, porque tudo que eu trago aqui é ensinamento, exortação, é tudo que o Espírito Santo traz para que você venha saber, ensinamento para que você venha entender as coisas espirituais. E nós vemos, irmãos, na palavra do Senhor, aleluia, nas cartas que estão em Apocalipse, capítulo 2, versos 19 em diante, diz assim: Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, é que as últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Amém? Então, esses aqui é um aviso que o Senhor traz, porque o espírito da Jezabel tem entrado nas igrejas para impedir o crescimento da igreja, para trazer divisão, para que a igreja não venha crescer, aleluia, e servir a Deus. E como você vai descobrir se o espírito da Jezabel está na tua igreja? Há quatro características em que o espírito da Jezabel já está agindo na tua igreja. E uma delas é a prostituição. Nós sabemos que a Jezabel, ela se prostituía, ela traindo seu marido Acabe. Então ela tinha a prostituição sexual também, e também ela se prostituía, ela fazendo feitiçaria, servindo outros deuses. E nós sabemos que ela sustentou mais de 750 profetas de Baal e de Aserá. Então nós vemos ali que ela se prostituía tanto carnalmente como espiritualmente, servindo outros deuses. Então, que nós venhamos ser vigilantes. O espírito da Jezabel, ela sempre vai tentar trazer idolatria no meio da igreja. E o que nós temos que fazer? Orar, entrar em jejum e clamar a Deus. O nosso dever é orar. É claro que o nosso dever não é julgar, não é falar mal, mas entrar em oração, sabendo que Deus pode fazer tudo. Porque aqui nós vemos que o Espírito Santo cobra a igreja, porque tolera o espírito da Jezabel. Ou seja, nós temos que nos posicionar espiritualmente, porque nós não temos que lutar contra a carne nem o sangue, se contra principados e potestades, diz em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 em diante. Ou seja, não é contra aquela pessoa que está na igreja que você tem que lutar, não é contra aquele espírito que adotou o nome da Jezabel. Porque nós vemos que essa mulher, ela trouxe idolatria para o povo de Israel, ela trouxe destruição, ela era uma mulher adúltera, ela era uma mulher idólatra, ela era uma mulher invejosa, ela foi uma das piores mulheres que teve na história da Bíblia, que perseguiu mais o povo de Deus. A segunda característica da Jezabel é a idolatria. Como eu disse, ela sustentou mais de 750 profetas de Baal e de Aserá. Então, ela era uma mulher idólatra. E ela quer trazer a idolatria no meio do povo de Deus, para que o povo de Deus venha se corromper e não venha adorar a Deus, o único Deus. E nós não podemos servir a dois senhores, como o Senhor Jesus falou, porque iremos agradar a um e desagradar ao outro. Deus é um Deus celoso. Então, Ele não quer que nós venhamos dar a glória que pertence a Ele, seja a ídolo, seja a carro, a casa ou a filho. Sempre tenho falado sobre a idolatria. Então, tem idolatria que só muda de cara.
Se você pode idolatrar o dinheiro, a sua casa, o seu marido, o seu filho, isso é idolatria, é imagem de escultura. Então vamos ser vigilantes e o nosso dever é entrar em oração. Nós vemos também a terceira característica da Jezabel é a manipulação. Ela manipulava o seu marido, ela manipulava todos que ali estavam ao seu redor para conseguir o que ela queria. Glória em nome do Senhor. A quarta característica do espírito da Jezabel é a inveja. Nós vemos que ela era uma mulher muito invejosa, tanto que ela fez com que, aleluia, o seu marido viesse tomar a vinha de Nabote. Ela mandou matar aquele homem justamente para que seu marido viesse ficar com aquela vinha, que era herança de família. Então, o inimigo, nós já sabemos que ele nos inveja. Por quê? Porque Deus nos ama, nos amou de tal maneira que deu seu único filho por amor de nós. Então o inimigo, ele tem inveja do amor que Deus tem por nós. O inimigo, ele faz de tudo para que os escolhidos do Senhor venham perecer, venham se perder no pecado e não possa entrar no céu. Por quê? Porque o inimigo já sabe que está condenado e vai chegar o dia em que Jesus vai vir, vai lançar ele no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E a quinta característica do espírito da Jezabel é a perseguição. Nós sabemos que ela perseguiu os profetas, matou muitos profetas de Deus. Ela perseguiu o profeta Elias, e nós vemos aqui na palavra do Senhor, aleluia, em 1 capítulo 19, que diz assim: Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses, outro tanto se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. E o que vendo ele se levantou para escapar com vida e foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E nós vemos aqui que ele deita debaixo do pé de zimbro e pediu a morte em seu ânimo. Por quê? Porque essa mulher tinha um espírito terrível dentro dela, que fez com que o profeta Elias temesse ela. Mas logo mais para frente nós vamos ler que Elias entra numa caverna e o Senhor manda que ele saia para fora. E o Senhor reveste Elias de ousadia, de unção, e profetiza a morte dessa mulher, e profetiza a ruína dela e do seu marido e de toda a sua casa. E assim como a palavra do Senhor se cumpre na nossa vida, aleluia. Deus é aquele que sela pela sua igreja. Deus é aquele que guarda. Nós vemos ali, aleluia, que Elias profetizou e conforme a profecia de Elias se cumpriu. Glória ao nome do Senhor. E Jeu foi lá e matou o filho de Jezabel e mandou que os homens que ali invadiram o palácio jogassem aquela mulher para fora da janela. E Jeu passou com seus cavalos por cima daquela mulher. Santo em nome do Senhor. E nós vemos ali que, como Elias profetizou, os cachorros comeram o seu cadáver, só ficou a sua cabeça, os seus pés e as suas mãos ali. Foi terrível o final daquela mulher. E que nós venhamos estar vigilantes. Nós devemos orar por aqueles que estão sendo usados por esses espíritos. Porque nós sabemos que o inimigo, quando entra, é porque ele acha legalidade. Ou seja, ele acha brecha. E provavelmente muitas dessas pessoas que estão sendo usadas por esse inimigo, que estão sendo usadas, manipuladas, não sabem que tem. Então, nosso dever é entrar em oração, em jejum, clamar a Deus, interceder pela igreja, porque nós somos membros de Cristo. Cada membro tem a sua operação e o Senhor vai chegar com providência. Não maltratando, não julgando, não falando mal, mas tudo com amor, com paciência, porque com amor nós vencemos tudo. Jesus nos prova o seu amor quando ele se entrega por amor de nós. Então nós temos que ter amor, nós temos que buscar por essa pessoa, pela nossa igreja, pelos líderes da nossa igreja, para que a igreja venha ter crescimento, para que haja unção, para que haja virtude na igreja, para que os dons celestes desçam sobre a igreja. Quando a igreja está muito fria,
é porque tem um espírito entrando, porque tem espírito impedindo a benção. O espírito da Jezabel, ela é quem impediu o crescimento da igreja. Ela entra com idolatria, ela entra com inveja, ela entra para dividir, ela entra para perseguir, principalmente ela persegue aqueles que estão fraquinhos na fé, aqueles que são novos no caminho. Então ela investe para aquela pessoa venha sair e não venha querer ficar na igreja. E sempre usa de alguém lá dentro. Então cabe a nós que temos o entendimento espiritual, orar pela igreja, apresentar, entrar em jejum, para que o Senhor chegue com providência e esse espírito venha sair da igreja para a glória do Senhor. O que eu deixo aqui é um despertamento, é uma exortação, aleluia, para que nós venhamos estar atentos a tudo que o Senhor tem trazido para nós e entrar em oração sabendo que Deus tem o poder para fazer obra no nosso meio. Amém? Não se esqueça de compartilhar esses vídeos para que muitos possam entender, porque pode estar acontecendo isso na sua igreja e essa pessoa não está entendendo o que está acontecendo, mas o Senhor, através desta palavra, desta mensagem, vai abrir os olhos de muitas pessoas e o nome dele será glorificado. Amém? Receba em nome de Jesus. Deus abençoe.